Sean Diddy Combs, também conhecido por seus vários nomes artísticos, incluindo Puff Daddy, P. Diddy e simplesmente Diddy, é uma das figuras mais icônicas e influentes da indústria musical. Sua trajetória, marcada por um imenso sucesso, luxo e ostentação, também foi moldada por uma série de controvérsias que passaram de meros rumores a graves acusações criminais. Nascido em 4 de novembro de 1969 no Harlem, Nova York, Diddy cresceu no Bronx, em um ambiente difícil e sem privilégios. Desde cedo, ele se destacou pela sua ambição e foco em alcançar o sucesso. Após cursar brevemente a Howard University, Diddy abandonou a faculdade para perseguir uma carreira no mundo da música. Ele conseguiu um estágio na Uptown Records, uma gravadora de R&B, onde rapidamente impressionou executivos com sua ética de trabalho e habilidades empresariais. Em pouco tempo, ele ascendeu a posições de maior responsabilidade, trabalhando com artistas como Mary J. Blige e Jodeci, ajudando a moldar o som do R&B contemporâneo. No entanto, Diddy foi demitido da Uptown Records, o que o levou a criar sua própria gravadora, a Bad Boy Records, em 1993. A Bad Boy Records rapidamente se estabeleceu como uma das principais gravadoras de hip-hop dos anos 90, e Diddy foi fundamental no sucesso de artistas como The Notorious B.I.G., Faith Evans e 112. A parceria com Notorious B.I.G., Big G, foi particularmente bem-sucedida, elevando ambos a um status lendário na música. Com o lançamento do álbum Red to Die de Big G, Diddy provou que tinha um olho para descobrir e desenvolver talentos. A partir desse momento, sua influência no mundo da música cresceu exponencialmente. Além de atuar como produtor e empresário, Diddy também decidiu se aventurar em sua própria carreira musical. Em 1997, ele lançou seu álbum de estreia, No Way Out, que incluía o sucesso I'll Be Missing You, uma homenagem a Notorious B.I.G., que havia sido assassinado naquele mesmo ano. O single, que contou com Faith Evans e o grupo 112, foi um sucesso global, vendendo milhões de cópias e ganhando um Grammy Award. Esse momento consolidou Diddy não apenas como um empresário de sucesso, mas também como uma estrela musical por direito próprio. Com o sucesso musical, Diddy expandiu seus horizontes empresariais. Ele lançou sua própria marca de roupas, Sean John, que se tornou um grande sucesso na indústria da moda, recebendo elogios e prêmios, como o CFDA Award. Além disso, ele fez parcerias com marcas de bebidas, mais notavelmente a vodka Ciroc, ajudando a transformar a marca em um dos principais nomes do mercado de luxo. Ele também se envolveu na indústria televisiva, lançando o canal Revolt TV e participando de programas de TV como Making the Band, um reality show que destacou sua personalidade implacável como empresário e produtor. Diddy acumulou uma fortuna bilionária ao longo dos anos, sendo um dos primeiros artistas de hip-hop a alcançar o status de bilionário. No entanto, apesar de seu sucesso comercial, sua vida pessoal e profissional também foi marcada por uma série de polêmicas e acusações. O primeiro grande escândalo aconteceu em 1999, quando ele e sua então namorada, Jennifer Lopez, estiveram envolvidos em um tiroteio em uma boate em Nova York. Diddy foi acusado de posse ilegal de armas e tentativa de suborno, mas foi absolvido em 2001. Embora tenha evitado danos maiores à sua carreira na época, esse incidente foi apenas o primeiro de muitos problemas legais e polêmicas que Diddy enfrentaria ao longo dos anos. O verdadeiro abalo na reputação de Diddy veio à tona em 2023, quando sua ex-namorada, a cantora Cassie Ventura, entrou com processo civil alegando anos de abuso físico, emocional e sexual. Cassie afirmou que Diddy a forçou a participar de freak-offs, que eram encontros sexuais bizarros organizados por ele, muitas vezes envolvendo prostitutas e o uso de drogas. Segundo ela, Diddy costumava gravar esses eventos sem o consentimento das participantes e usava as gravações para chantageá-las, garantindo que permanecessem sob seu controle. Cassie alegou que foi drogada diversas vezes por Diddy, que a forçava a tomar drogas como êxtase e cocaína antes de participar desses eventos. Os detalhes do processo de Cassie também incluíam descrições de violência física. Ela relatou que Diddy a agredia regularmente e que, em 2016, em um incidente em um hotel em Los Angeles, ele a atacou violentamente, jogando vasos de vidro nela e arrastando-a por um corredor. Esse ataque foi capturado pelas câmeras de segurança do hotel, e Diddy teria tentado subornar os funcionários para esconder as imagens, mas elas acabaram vindo à tona mais tarde.
Cassie também alegou que Didi controlava completamente sua vida, determinando com quem ela podia falar, onde ela podia ir e até acessando seus registros médicos. A intensidade do controle psicológico que ele exercia sobre ela tornou quase impossível que ela escapasse da relação. Com a explosão das acusações de Cassie, várias outras vítimas surgiram para contar histórias semelhantes de abuso por parte de Didi. Uma delas foi Dawn Richard, ex-integrante do grupo Danit Kane, que também acusou Didi de agressão sexual e comportamento predatório durante os anos em que trabalhou com ele. Ela afirmou que Didi frequentemente utilizava seu poder e influência na indústria musical para explorar jovens artistas, particularmente mulheres, muitas vezes em festas privadas que envolviam o uso de drogas e a coerção para atos sexuais. Além das alegações de abuso sexual, Didi também enfrentou acusações de violência física contra outras figuras da indústria musical. Um dos exemplos mais chocantes foi o caso envolvendo o rapper Kid Cudi. Durante o relacionamento de Cassie com Cudi, Didi teria ficado furioso e ameaçado explodir o carro de Cudi. Curiosamente, pouco depois dessa ameaça, o carro de Cudi foi de fato incendiado em sua garagem, levantando ainda mais questões sobre as ações violentas e vingativas de Didi. As investigações sobre as ações de Didi culminaram em 2024, quando as autoridades federais realizaram buscas em suas propriedades em Miami e Los Angeles. Durante essas buscas, foram apreendidas mais de 1.000 garrafas de óleo de bebê, lubrificantes e grandes quantidades de drogas, confirmando as descrições dos freak-offs feitas pelas vítimas. Além disso, as autoridades encontraram armas de fogo e munições, incluindo rifles AR-15 com números de série adulterados, o que apenas aumentou a gravidade das acusações. À medida que as investigações federais se aprofundam, surgem cada vez mais vítimas e testemunhas dispostas a falar sobre o comportamento abusivo de Didi ao longo das últimas décadas. Muitas dessas testemunhas afirmam que Didi utilizava sua posição de poder e fama para manipular e controlar as pessoas ao seu redor, mantendo-as em um ciclo de abuso e dependência. Ele é acusado de usar drogas, violência e chantagem como ferramentas para manter suas vítimas submissas, e as investigações sugerem que esses comportamentos datam de muitos anos. Embora Didi tenha negado todas as acusações e alegado que está sendo vítima de extorsão, o volume de evidências apresentadas, incluindo vídeos, fotos e depoimentos de várias vítimas, coloca sua defesa em uma posição muito difícil. Ele enfrenta não apenas processos civis, mas também acusações criminais graves, incluindo tráfico humano, abuso sexual, extorsão e posse ilegal de armas. Com essas revelações, a carreira de Didi, que foi construída ao longo de décadas de sucesso e influência, está agora à beira do colapso. O legado que ele construiu como um dos maiores nomes da música está seriamente ameaçado pelas graves acusações que vieram à tona. A batalha judicial que Didi enfrenta promete ser longa e complexa, e as consequências para sua vida pessoal e profissional serão profundas. O impacto dessa história vai além de Didi. As acusações contra ele trazem à tona questões maiores sobre a cultura de abuso no entretenimento, onde figuras poderosas muitas vezes operam impunes por longos períodos. À medida que mais vítimas encontram coragem para contar suas histórias, é possível que essa situação represente um ponto de inflexão na maneira como a indústria musical lida com abusos de poder e exploração. Início da Bad Boy Records. Depois de trabalhar como estagiário na Uptown Records e aprender os segredos da indústria, Didi foi demitido da empresa. Determinado a fazer sua marca, ele fundou a Bad Boy Records em 1993. Foi com essa gravadora que ele começou a trilhar um caminho de sucesso, ajudando a lançar carreiras de artistas icônicos como Notorious B.I.G., que foi um dos pilares do sucesso inicial da gravadora. Sob sua liderança, a Bad Boy Records rapidamente se tornou uma potência no mundo do hip-hop e R&B, com hits que dominaram as paradas musicais nos anos 90. Didi também cultivou sua própria carreira como artista, lançando músicas que o consolidaram como um dos maiores nomes da música. Seu álbum de estreia, No Way Out, lançado em 1997, foi um sucesso massivo, com o hit I'll Be Missing You em homenagem ao seu amigo e colaborador Notorious B.I.G., que havia sido assassinado em 1997. Expansão dos negócios. Além da música, Didi se aventurou no mundo dos negócios, criando a marca de roupas Shanjon, que rapidamente ganhou popularidade. Ele também fez parcerias lucrativas com marcas de bebidas, incluindo a vodka Ciroc, além de se envolver com a indústria televisiva, fundando o canal Revolt TV.
Com o passar dos anos, sua fortuna cresceu, e ele foi considerado um dos empresários mais bem-sucedidos do entretenimento, com patrimônio bilionário. Mas enquanto sua carreira e seus empreendimentos floresciam, as sombras de acusações e comportamentos problemáticos começaram a crescer ao seu redor. Início das acusações e escândalos. Os primeiros grandes escândalos envolvendo Diddy começaram nos anos 90, com o incidente de tiroteio em uma boate em Nova York em 1999. Ele foi acusado de porte de arma e tentativa de suborno, mas foi absolvido em 2001. Entretanto, esses problemas eram apenas o prenúncio de questões mais graves que viriam à tona décadas depois. O ponto de ruptura começou em 2023, quando sua ex-namorada Cassie Ventura entrou com um processo acusando Diddy de abuso físico, emocional e sexual, detalhando anos de trauma e coerção durante o relacionamento. Cassie alegou que Diddy a forçou a participar de atos sexuais com outros homens, que ele chamava de freak-offs, enquanto ele assistia e gravava. Essas gravações eram usadas para chantageá-la, mantendo-a sob seu controle. Os freak-offs eram eventos sexualmente explícitos que, segundo Cassie, envolviam o uso de drogas e a participação de prostitutas. Durante esses eventos, Diddy distribuía drogas como cocaína e êxtase para manter os participantes obedientes. Cassie também descreveu como ele a mantinha isolada de amigos e familiares, controlando suas interações sociais e pessoais. Bangkok Post, XXL Mag, People.com, Evening Standard. Violência física e controle psicológico. Cassie revelou que Diddy frequentemente recorria à violência física para intimidá-la. Um incidente grave relatado ocorreu em 2016 em um hotel em Los Angeles, onde ele a agrediu fisicamente, jogando vasos de vidro nela e arrastando-a por um corredor. Esse ataque foi capturado pelas câmeras de segurança do hotel, e Diddy teria tentado subornar os funcionários para esconder as imagens, mas elas acabaram vindo à tona mais tarde. Cassie também alegou que Diddy controlava completamente sua vida, determinando com quem ela podia falar, onde ela podia ir e até acessando seus registros médicos. A intensidade do controle psicológico que ele exercia sobre ela tornou quase impossível que ela escapasse da relação. Com a explosão das acusações de Cassie, várias outras vítimas surgiram para contar histórias semelhantes de abuso por parte de Diddy. Uma delas foi Dawn Richard, ex-integrante do grupo Danit Kane, que também acusou Diddy de agressão sexual e comportamento predatório durante os anos em que trabalhou com ele. Ela afirmou que Diddy frequentemente utilizava seu poder e influência na indústria musical para explorar jovens artistas, particularmente mulheres, muitas vezes em festas privadas que envolviam o uso de drogas e a coerção para atos sexuais. Além das alegações de abuso sexual, Diddy também enfrentou acusações de violência física contra outras figuras da indústria musical. Um dos exemplos mais chocantes foi o caso envolvendo o rapper Kid Cudi. Durante o relacionamento de Cassie com Cudi, Diddy teria ficado furioso e ameaçado explodir o carro de Cudi. Curiosamente, pouco depois dessa ameaça, o carro de Cudi foi de fato incendiado em sua garagem, levantando ainda mais questões sobre as ações violentas e vingativas de Diddy. As investigações sobre as ações de Diddy culminaram em 2024, quando as autoridades federais realizaram buscas em suas propriedades em Miami e Los Angeles. Durante essas buscas, foram apreendidas mais de 1.000 garrafas de óleo de bebê, lubrificantes e grandes quantidades de drogas, confirmando as descrições dos freak-offs feitas pelas vítimas. Além disso, as autoridades encontraram armas de fogo e munições, incluindo rifles AR-15 com números de série adulterados, o que apenas aumentou a gravidade das acusações. À medida que as investigações federais se aprofundam, surgem cada vez mais vítimas e testemunhas dispostas a falar sobre o comportamento abusivo de Diddy ao longo das últimas décadas. Muitas dessas testemunhas afirmam que Diddy utilizava sua posição de poder e fama para manipular e controlar as pessoas ao seu redor, mantendo-as em um ciclo de abuso e dependência. Ele é acusado de usar drogas, violência e chantagem como ferramentas para manter suas vítimas submissas, e as investigações sugerem que esses comportamentos datam de muitos anos. Embora Diddy tenha negado todas as acusações e alegado que está sendo vítima de extorsão, o volume de evidências apresentadas, incluindo vídeos, fotos e depoimentos de várias vítimas, coloca sua defesa em uma posição muito difícil.
Ele enfrenta não apenas processos civis, mas também acusações criminais graves, incluindo tráfico humano, abuso sexual, extorsão e posse ilegal de armas. Com essas revelações, a carreira de Diddy, que foi construída ao longo de décadas de sucesso e influência, está agora à beira do colapso. O legado que ele construiu como um dos maiores nomes da música está seriamente ameaçado pelas graves acusações que vieram à tona. A batalha judicial que Diddy enfrenta promete ser longa e complexa, e as consequências para sua vida pessoal e profissional serão profundas. O impacto dessa história vai além de Diddy. As acusações contra ele trazem à tona questões maiores sobre a cultura de abuso no entretenimento, onde figuras poderosas muitas vezes operam impunes por longos períodos. À medida que mais vítimas encontram coragem para contar suas histórias, é possível que essa situação represente um ponto de inflexão na maneira como a indústria musical lida com abusos de poder e exploração. Sean Diddy Combs, ao longo de sua carreira, construiu uma reputação como uma das figuras mais influentes da música, acumulando sucessos comerciais e um império empresarial. No entanto, suas realizações sempre estiveram acompanhadas de um lado sombrio, com polêmicas, comportamentos questionáveis e, mais recentemente, acusações extremamente graves que abalaram sua imagem pública. Após ser absolvido no caso do tiroteio de 1999, Diddy voltou à sua rotina de sucesso na música e nos negócios. Ele lançou álbuns bem-sucedidos, como Forever, 1999, e The Saga Continues, 2001, mantendo sua relevância na cena do hip-hop. Suas festas extravagantes, seu estilo de vida luxuoso e suas parcerias empresariais continuaram a moldar a imagem de Diddy como um dos maiores magnatas do entretenimento. No entanto, muitas dessas festas, que frequentemente envolviam o uso de drogas e comportamentos excêntricos, começaram a atrair atenção pelos motivos errados. Relatos de excessos começaram a circular, criando um ambiente em que os rumores sobre o comportamento predatório de Diddy aumentaram. Foi nesse contexto que, em 2023, Cassie Ventura, sua ex-namorada, trouxe à tona uma série de acusações que marcaram um ponto de inflexão na trajetória de Diddy. Cassie, que estava em um relacionamento com ele desde meados dos anos 2000, revelou detalhes chocantes sobre o abuso físico e psicológico que sofreu ao longo de quase uma década. Ela descreveu Diddy como controlador, violento e manipulador, acusando-o de forçá-la a participar de atos sexuais com outras pessoas sob o efeito de drogas e usando gravações desses encontros para chantageá-la. Esses freak-offs, como eram chamados, tornaram-se o centro das acusações, pintando uma imagem de uma vida secreta dominada pelo abuso de poder e controle absoluto sobre as vítimas. Cassie detalhou que Diddy a isolava de amigos e familiares, controlando com quem ela podia falar e onde ela podia ir. Ele mantinha um círculo de pessoas ao seu redor que facilitavam esse controle, inclusive providenciando drogas e garantindo que as festas e encontros sexuais fossem organizados de maneira meticulosa. Durante esses encontros, as vítimas eram frequentemente drogadas para garantir que não resistissem às vontades de Diddy, que assistia e, em muitos casos, gravava os atos. Essas gravações eram usadas como forma de chantagem, garantindo que as vítimas ficassem em silêncio. Um dos incidentes mais perturbadores que Cassie descreveu aconteceu em 2016, quando ela e Diddy estavam em um hotel em Los Angeles. Após um jantar aparentemente normal, eles voltaram ao quarto, onde Diddy a atacou violentamente. Ele a jogou no chão, quebrou objetos e a arrastou por um corredor, tudo isso enquanto ela tentava escapar. O ataque foi capturado pelas câmeras de segurança do hotel, e Diddy teria pago uma quantia significativa para tentar ocultar as imagens, mas elas eventualmente vazaram, corroborando o relato de Cassie. Esse episódio foi um dos momentos mais reveladores e preocupantes de toda a narrativa, pois mostrou o nível de violência que ele estaria disposto a exercer para manter o controle. Conforme as acusações de Cassie se tornaram públicas, outras vítimas começaram a se manifestar. Dawn Richard, ex-membro do grupo da Nit Kane, que trabalhou com Diddy no reality show Making the Band, também revelou ter sido vítima de abusos físicos e psicológicos durante o tempo em que trabalhou com ele. Ela detalhou como ele usava seu poder na indústria musical para controlar e intimidar jovens artistas, muitas vezes explorando-os sexualmente. As festas que ele organizava, que já eram conhecidas por seu excesso, se tornaram uma área de interesse crescente das investigações, já que muitas dessas festas envolviam o uso de drogas e a exploração sexual de mulheres jovens.
Além das alegações de abuso físico e sexual, Didi também enfrentou acusações de coerção financeira. Várias vítimas relataram que ele frequentemente usava sua influência e poder financeiro para silenciar aqueles que tentavam se afastar de seu controle. Em muitos casos, ele oferecia grandes quantias de dinheiro para evitar que as acusações se tornassem públicas ou tentava manipular a narrativa a seu favor. Outro caso que chamou a atenção envolveu o rapper Kid Cudi. De acordo com Cassie, durante um período em que ela teve um breve relacionamento com Cudi, Didi ficou furioso e chegou a ameaçar explodir o carro do rapper. Pouco tempo depois dessa ameaça, o carro de Cudi foi incendiado misteriosamente, confirmando que as ameaças de Didi não eram meras palavras, mas ações deliberadas para intimidar e punir aqueles que cruzavam seu caminho. A história de Sean Diddy Combs é uma mistura de sucesso extraordinário e uma série de comportamentos controversos que, com o tempo, se transformaram em graves acusações de abuso e crimes. A investigação e as acusações que se acumulam contra ele parecem delinear um padrão perturbador de abuso de poder, manipulação e exploração que atravessam anos de sua carreira. Após as acusações de Cassie Ventura, seu caso atraiu um escrutínio maior das autoridades, levando a uma série de investigações e processos judiciais que revelaram um suposto esquema organizado de abuso que Didi teria mantido por anos. Essas festas conhecidas como freak-offs estavam no centro de muitos dos relatos, e elas envolviam mais do que apenas encontros sexuais e drogas. De acordo com as investigações, os freak-offs eram eventos cuidadosamente planejados, em que Didi, supostamente, organizava e manipulava as vítimas para participar de orgias alimentadas por drogas. Para manter as vítimas submissas e obedientes, ele distribuía substâncias como cocaína e êxtase, o que permitia que ele controlasse e explorasse as mulheres. Uma das alegações mais chocantes nas investigações é o fato de que muitas dessas festas duravam vários dias e, após os freak-offs, Didi providenciava até mesmo o uso de fluidos intravenosos para as vítimas e para si próprio, como uma forma de se recuperar dos efeitos das drogas e do desgaste físico que os eventos causavam. Além disso, a equipe de Didi desempenhava um papel crucial na manutenção desse esquema. Funcionários supostamente preparavam os locais, forneciam as substâncias e até limpavam as áreas após as festas, em uma tentativa de minimizar qualquer dano físico ao local. O uso de óleo de bebê e lubrificantes também foi uma constante nesses encontros, corroborado pelas evidências coletadas durante as buscas federais em suas propriedades. O mais perturbador é que as vítimas alegam que Didi utilizava essas gravações dos encontros como uma forma de chantagem. Ele usava seu poder e influência para coagir as vítimas, ameaçando expor os vídeos ou usar sua posição no mundo do entretenimento para arruinar suas carreiras. Para muitos, era quase impossível escapar dessa rede de controle, já que Didi supostamente rastreava até mesmo seus registros médicos, além de monitorar seus movimentos e controlar suas interações sociais. As denúncias não param por aí. Além dos crimes sexuais, Didi também é acusado de comportamento vingativo e violento contra aqueles que ele percebia como ameaças. O caso envolvendo Kid Cudi, em que Didi teria ameaçado explodir o carro do rapper após saber do envolvimento de Cassie com ele, se destaca como um exemplo gritante de seu temperamento explosivo. Essa ameaça não ficou apenas nas palavras. O carro de Kid Cudi foi realmente incendiado em sua garagem pouco tempo depois da ameaça. Esse incidente reforça a ideia de que Didi estava disposto a ir a extremos para proteger seu domínio e exercer seu poder de maneira violenta. Além disso, as investigações federais descobriram que Didi não apenas abusava de seu poder nas festas, mas também tinha uma rede que ajudava a manter o sigilo sobre suas atividades. Há relatos de que ele subornava funcionários de hotéis e outros envolvidos nos freak-offs para garantir que os detalhes dessas festas não vazassem. No caso de 2016 em Los Angeles, em que ele agrediu Cassie em um hotel, Didi teria pago funcionários para ocultar as imagens das câmeras de segurança, mas o vídeo acabou sendo recuperado durante as investigações. Esse padrão de suborno e tentativa de ocultar evidências era parte integrante de sua estratégia para se proteger das consequências legais de seus atos. O comportamento de Didi dentro dessas festas e em suas interações com suas vítimas lembram de outros casos de alto perfil de abuso de poder em Hollywood, como o de Jeffrey Epstein, em que figuras poderosas usaram sua influência para explorar sexualmente mulheres jovens, usando chantagem, drogas e intimidação. As similaridades entre esses casos levantam questões maiores sobre o tipo de cultura que permitiu que Didi operasse dessa forma por tantos anos sem ser investigado adequadamente.
Conforme mais vítimas se manifestam, o caso contra Didi se torna cada vez mais intrincado. As alegações de abuso sexual e controle psicológico não se limitam apenas a Cassie e Dawn Richard. Outros membros da indústria musical e vítimas anônimas também estão começando a revelar histórias semelhantes de abuso e coerção. O advogado de Didi, é claro, nega veementemente as acusações, afirmando que seu cliente está sendo alvo de uma caça às bruxas e que essas acusações não passam de tentativas de extorsão. No entanto, o número crescente de relatos, combinado com as evidências físicas e testemunhais, complica a narrativa da defesa. As acusações não são mais apenas sobre festas escandalosas ou comportamentos impróprios. Estamos falando de acusações federais de tráfico sexual, extorsão, chantagem e abuso físico prolongado. O fato de que as autoridades encontraram rifles de assalto ilegais durante as buscas em sua casa em Miami também aponta para um envolvimento mais profundo em atividades criminosas, ampliando o escopo da investigação para além dos abusos sexuais. A queda de Sean Diddy Combs é um exemplo dramático de como o abuso de poder pode se desenvolver nas sombras, longe dos olhos do público, até que finalmente seja exposto por aqueles que foram prejudicados. A investigação sobre Diddy continua, e ele ainda enfrenta uma batalha judicial que pode se arrastar por anos. Se condenado, as repercussões serão devastadoras para sua carreira e seu legado. O que começou como um ícone cultural do hip-hop e do mundo dos negócios está agora à beira de um colapso completo, à medida que seu nome se torna sinônimo de abuso, manipulação e exploração. Este caso lança uma luz sobre os perigos de figuras poderosas que operam acima da lei por décadas, e as consequências dessas ações começam a reverberar em toda a indústria do entretenimento. Para quem acompanhava sua trajetória como empresário e ícone da cultura pop, essas revelações pintam uma figura muito diferente por trás da fachada pública. Enquanto Diddy luta para salvar sua reputação e evitar uma possível condenação, o impacto dessas acusações já mudou fundamentalmente como ele será lembrado. Mais do que nunca, a verdade está vindo à tona, e com ela, a era de Sean Diddy Combs como magnata intocável pode estar se aproximando do fim. A história de Sean Diddy Combs, uma das figuras mais icônicas do hip-hop e da indústria do entretenimento, é agora marcada por acusações perturbadoras que podem transformar para sempre sua imagem pública e seu legado. O relato das vítimas, especialmente de Cassie Ventura, revela um lado de Diddy que esteve longe dos holofotes por décadas, mas que agora está sendo minuciosamente exposto por investigações e processos judiciais. Diddy teria criado um ambiente de abuso e controle através de festas secretas conhecidas como freak-offs, onde ele forçava suas vítimas a participarem de atos sexuais sob o efeito de drogas, tudo isso sendo filmado para uso como chantagem. A intimidação psicológica e física se estendia além dos encontros sexuais, com relatos de que ele monitorava os movimentos de suas vítimas, controlava suas interações sociais e até tinha acesso a registros médicos, garantindo que elas permanecessem presas à sua teia de manipulação. O caso de Kid Cudi, que teve seu carro explodido após Diddy ameaçá-lo, é um dos exemplos mais visíveis de como ele supostamente usava seu poder para retaliar quem considerava uma ameaça. As investigações federais contra Diddy revelaram uma rede de pessoas que facilitavam e ocultavam suas atividades, desde funcionários de hotéis subornados até sua própria equipe, que cuidava da logística e limpeza dos freak-offs. As autoridades encontraram rifles de assalto ilegais em sua casa durante as buscas, ampliando o escopo das acusações para além dos crimes sexuais, incluindo tráfico humano, extorsão e chantagem. O paralelo com outros casos de abuso de poder em Hollywood, como o de Jeffrey Epstein, levanta preocupações maiores sobre como figuras poderosas operam acima da lei, muitas vezes impunes por décadas. À medida que mais vítimas começam a contar suas histórias, o caso de Diddy se torna cada vez mais complexo e revela um padrão de abuso e exploração que estava mascarado pela imagem pública de sucesso e ostentação que ele construiu ao longo de anos. Ele ainda enfrenta uma batalha judicial prolongada, com potenciais repercussões devastadoras para sua carreira e seu império empresarial. Mesmo que ele continue negando as acusações, alegando ser vítima de extorsão, as evidências e o número crescente de testemunhos fazem com que sua defesa se torne cada vez mais difícil. A história de Diddy agora se alinha com a de outras figuras públicas que usaram seu poder para explorar e abusar de pessoas vulneráveis.
À medida que as investigações continuam, fica claro que o impacto dessas revelações pode mudar para sempre como ele é visto pelo público e pode marcar o fim de sua era como magnata intocável da música e dos negócios. As consequências reverberam não apenas para ele, mas para toda a indústria do entretenimento, que começa a lidar mais abertamente com questões de abuso de poder e exploração. A história de Sean Diddy Combs está profundamente entrelaçada com a de muitos outros gigantes da música e do entretenimento, como Jay-Z, Beyoncé, Justin Bieber e até mesmo figuras controversas como Jeffrey Epstein. O envolvimento de Diddy em um mundo de festas secretas, abusos e conspirações levantou várias suspeitas e teorias ao longo dos anos, conectando a eventos trágicos como as mortes de Tupac Shakur e Michael Jackson, além de sua própria conduta abusiva com as mulheres em sua vida. Amazade com Jay-Z e Beyoncé. Diddy e Jay-Z compartilham uma longa amizade e parceria de negócios, sendo dois dos magnatas mais bem-sucedidos da música. Os dois frequentemente aparecem juntos em eventos de elite, mas a relação deles também foi marcada por competitividade ao longo das décadas. Há rumores de que Diddy introduziu Jay-Z a figuras poderosas no início da carreira deste último, ajudando-o a construir seu império. Mas a amizade foi ficando mais distante à medida que ambos se tornaram titãs independentes no mundo dos negócios. Jay-Z e Beyoncé, por serem figuras públicas que preservam sua imagem, sempre foram cuidadosos com as relações que mantêm. No entanto, rumores sobre os freak-offs e festas secretas de Diddy levantaram questões sobre o quanto Jay-Z e Beyoncé estavam cientes das atividades de Diddy, especialmente quando as investigações começaram a revelar o que acontecia nos bastidores de sua vida pública. Beyoncé, que sempre foi uma defensora dos direitos das mulheres e do empoderamento feminino, pode ter sido pressionada a distanciar-se de Diddy, especialmente após as acusações de abuso sexual e coerção que surgiram em torno de seu nome. Justin Bieber e o Acampamento Flavor. Justin Bieber e Diddy tiveram uma relação próxima no início da carreira de Bieber. Diddy frequentemente promovia Justin em eventos e festas, e houve momentos em que eles foram vistos juntos publicamente, com Diddy desempenhando um papel de mentor. Bieber passou tempo no Flavor Camp, um acampamento de verão organizado por Diddy, destinado a jovens talentos musicais. Contudo, esse acampamento levantou suspeitas com o tempo. Com as revelações sobre os freak-offs e festas secretas, alguns começaram a se perguntar se Bieber, sendo tão jovem na época, foi exposto a atividades inapropriadas. Embora não haja provas concretas de que Bieber foi envolvido em algo ilícito, seu distanciamento público de Diddy nos últimos anos chamou a atenção. A música Moon foi o momento em que Bieber colaborou com Diddy, mas nunca atingiu o nível de visibilidade que muitas de suas outras parcerias musicais alcançaram. O distanciamento gradual de Bieber de figuras como Diddy e Usher, que também estava envolvido no acampamento, pode ter sido uma tentativa de se afastar do comportamento suspeito que começou a ser exposto ao longo dos anos. Agressão contra mulheres e relacionamento com Cassie. Diddy tem um histórico de comportamentos abusivos com mulheres, com Cassie Ventura sendo uma das figuras centrais nesse relato. Cassie, que teve um relacionamento de mais de uma década com Diddy, afirmou que ele a agredia fisicamente e emocionalmente, controlando seus movimentos e sua vida pessoal. Os relatos de que Diddy filmava encontros sexuais e os usava como chantagem para controlar Cassie e outras mulheres são particularmente chocantes. Em um dos incidentes mais violentos, ele supostamente jogou vasos de vidro em Cassie e a arrastou por um corredor de hotel em Los Angeles, um ataque que foi capturado por câmeras de segurança. Esse comportamento violento ilustra a forma como Diddy mantinha um controle físico e psicológico sobre as mulheres com quem ele se envolvia. Conexão com Jeffrey Epstein e conspirações de abuso sexual. Outro elemento obscuro da vida de Diddy que veio à tona nos últimos anos é sua suposta conexão com Jeffrey Epstein, o financista que foi acusado de tráfico sexual de menores. Embora não haja provas diretas de que Diddy tenha participado do círculo de abuso infantil de Epstein, muitos especulam que o comportamento de Diddy, suas festas secretas e o uso de poder e chantagem espelham o que foi exposto no caso de Epstein. A presença de figuras poderosas em seus eventos, juntamente com as revelações sobre as gravações secretas feitas por Diddy, levantam questões sobre a profundidade de suas conexões com redes de abuso sexual. Teoria sobre a morte de Tupac Shakur. A morte de Tupac Shakur em 1996 é um dos maiores mistérios da história do hip-hop, e há uma longa teoria que envolve Diddy no assassinato do rapper.
Durante os anos 90, Diddy era o chefe da Bad Boy Records, enquanto Tupac era afiliado a Death Row Records, sob o comando de Suge Knight. A rivalidade entre a East Coast, Bad Boy, e a West Coast, Death Row, culminou em uma série de incidentes violentos, e muitos acreditam que Diddy teve um papel na morte de Tupac, ordenando o ataque como parte dessa guerra territorial. Embora nenhuma evidência conclusiva tenha sido apresentada contra Diddy, as suspeitas permanecem vivas na cultura hip-hop. A morte de Michael Jackson e teorias conspiratórias. Outras teorias conspiratórias chegaram a sugerir que Diddy também estaria, de alguma forma, envolvido indiretamente na morte de Michael Jackson. Jackson, que faleceu em 2009 devido a uma overdose de medicamentos, estava cercado por teorias sobre conspirações da indústria da música e suas lutas contra poderosos executivos. Embora não haja evidências que conectem diretamente Diddy à morte de Jackson, teorias sugerem que o abuso de poder por parte de executivos do entretenimento, semelhante ao que Diddy praticava, foi um dos fatores que levou Jackson a um colapso pessoal e profissional. As teorias que cercam Diddy estão cada vez mais complexas, e à medida que mais informações sobre suas atividades e relações sombrias surgem, fica claro que sua história está longe de ser totalmente revelada. As investigações sobre seu envolvimento em festas ilícitas, abuso sexual e sua conexão com figuras duvidosas como Epstein continuarão a manchar sua reputação e seu legado. A cada novo testemunho ou revelação, a queda de um dos maiores magnatas do entretenimento se aproxima, e a questão agora é até onde as investigações chegarão e quem mais poderá ser envolvido em suas ações. Diddy está cada vez mais envolvido em um emaranhado de acusações, conspirações e suspeitas, o que pode resultar no desmantelamento completo de seu império e em uma nova onda de escândalos dentro da indústria da música. A história envolvendo Usher, Justin Bieber e Sean Diddy Combs levanta questões sérias sobre a exposição de jovens artistas a ambientes possivelmente perigosos. Usher, que foi uma figura de mentor para Justin Bieber, introduziu o jovem cantor ao mundo da indústria musical, inclusive facilitando o contato com Diddy. Bieber, ainda adolescente, passou um tempo no Flavor Camp, um acampamento de verão organizado por Diddy que supostamente tinha a finalidade de treinar e orientar jovens talentos. No entanto, com o passar do tempo, surgiram rumores de que essas festas e acampamentos envolviam comportamentos questionáveis, incluindo o uso de drogas e exploração sexual. De acordo com especulações, Usher, que havia passado por situações semelhantes na indústria e conhecia o ambiente em que Diddy se movimentava, poderia ter tido conhecimento dos rumores e do comportamento inadequado em torno desses eventos. Mesmo assim, ele apresentou Justin a Diddy, o que levanta questões sobre até que ponto Usher sabia do que acontecia nesses eventos e o quanto ele estava envolvido nas festas que Diddy organizava. Justin Bieber, embora não tenha sido acusado diretamente de ter sofrido algo no Flavor Camp, se distanciou de Diddy ao longo dos anos. Em entrevistas, Bieber mencionou que passou por períodos difíceis durante sua adolescência e carreira, mas nunca detalhou totalmente o que acontecia nos bastidores. Esse distanciamento, juntamente com a revelação de abusos nos círculos de Diddy, levanta dúvidas sobre a atmosfera em que Bieber estava sendo inserido por figuras como Usher e Diddy no início de sua carreira. O caso de Diddy e rumores de tráfico com Rihanna. Um dos rumores mais perturbadores que surgiram em relação a Diddy envolve Rihanna, que teria sido trazida de Barbados para os Estados Unidos sob o controle de Diddy e Jay-Z no início de sua carreira. Essas alegações apontam que Rihanna, que era muito jovem quando começou a ganhar visibilidade, poderia ter sido traficada em um sistema de controle de artistas jovens, onde executivos poderosos utilizavam sua influência para manipulá-los em suas carreiras e vidas pessoais. Embora não haja evidências definitivas que conectem Diddy diretamente a qualquer esquema de tráfico humano envolvendo Rihanna, os rumores persistem, especialmente após as revelações sobre sua conduta abusiva. Essa história faz parte de um cenário mais amplo, onde jovens artistas, principalmente mulheres, são controlados e explorados dentro da indústria do entretenimento. Os rumores sobre o envolvimento de Diddy em práticas questionáveis, como tráfico e exploração sexual, colocam uma sombra sobre sua carreira e levantam questões sobre o papel de outras figuras da indústria, como Usher, que podem ter conhecido o que ocorria nos bastidores. Essas alegações contra Diddy, assim como as investigações sobre seus comportamentos abusivos, estão gradualmente revelando um lado obscuro da indústria musical, onde o poder e a influência permitiram que figuras como ele operassem durante anos sem serem responsabilizadas. A morte da cantora Aaliyah,
ocorrida em 25 de agosto de 2001, foi um dos momentos mais trágicos da música. Ela faleceu em um acidente de avião logo após filmar o videoclipe da música Rock the Boat nas Bahamas. O avião que transportava Aaliyah e sua equipe caiu pouco depois de decolar, matando todos os 9 ocupantes. As investigações revelaram que o avião estava sobrecarregado e que o piloto não tinha licença adequada para operar a aeronave. Além disso, o piloto tinha traços de álcool e cocaína no sangue, o que pode ter contribuído para o acidente. Enquanto essa é a explicação oficial, a morte de Aaliyah também gerou inúmeras teorias conspiratórias ao longo dos anos. Algumas dessas teorias ligam sua morte a figuras poderosas da indústria da música, como Jay-Z, Dame Dash, com quem ela estava em um relacionamento na época, e até Rua Kelly, com quem ela teve uma relação polêmica e controversa quando ainda era menor de idade. Há alegações de que a morte de Aaliyah pode ter sido parte de um esforço para silenciá-la ou impedir que ela revelasse segredos da indústria musical, especialmente em relação à sua história complicada com Rua Kelly, que mais tarde enfrentaria acusações de abuso sexual e tráfico de menores. Essas teorias, no entanto, nunca foram comprovadas e permanecem no reino da especulação. Alguns fãs também acreditam que sua ascensão rápida e sua relação com poderosos da indústria podem ter tornado Aaliyah alvo de práticas obscuras, sugerindo que seu trágico falecimento poderia estar relacionado a algo mais sinistro do que um simples acidente de avião. Embora não haja provas definitivas que sustentem essas alegações, o mistério em torno de sua morte continua a alimentar essas especulações. A ligação de figuras como Diddy e Jay-Z a casos de controle e manipulação de artistas jovens adiciona combustível a essas teorias, embora não existam evidências concretas que os conectem diretamente à morte de Aaliyah. O envolvimento de Sean Diddy Combs na morte de Aaliyah é um tema que surge frequentemente em teorias conspiratórias, mas é importante destacar que não há provas concretas ou evidências que liguem Diddy diretamente ao trágico acidente que matou a cantora. Aaliyah, que estava no auge de sua carreira, morreu em um acidente de avião nas Bahamas em 2001. A versão oficial aponta que o avião estava sobrecarregado e o piloto não era qualificado, fatores que causaram a queda. Apesar da explicação oficial, teorias começaram a circular logo após sua morte, especialmente devido às ligações de Aaliyah com várias figuras poderosas da indústria musical, incluindo Rua Kelly, Jay-Z, Dame Dash e, indiretamente, Diddy. Diddy era um dos principais magnatas da música na época, e havia uma forte conexão entre ele e Jay-Z, assim como Dame Dash, que estava em um relacionamento com Aaliyah na época de sua morte. Uma das teorias sugere que Aaliyah sabia segredos obscuros sobre a indústria da música, particularmente em relação ao comportamento predatório de certos executivos e artistas, como Rua Kelly, com quem Aaliyah se casou ilegalmente quando ainda era menor de idade. Algumas especulações sugerem que pessoas poderosas na indústria poderiam querer silenciá-la, o que levou a essas teorias sobre o envolvimento indireto de figuras como Diddy. Esses rumores cresceram principalmente à medida que mais informações sobre o abuso generalizado e o comportamento corrupto na indústria da música começaram a surgir nos anos seguintes. Outra linha de especulação aponta para a rivalidade e o controle que figuras como Diddy, Jay-Z e outros executivos exerciam sobre os jovens talentos da época. A ideia é que Aaliyah, sendo uma das estrelas emergentes mais brilhantes, poderia estar em uma posição em que seu sucesso e suas conexões poderiam ameaçar interesses de certos grupos, mas, novamente, nada disso foi confirmado oficialmente. Diddy, no entanto, foi parte fundamental da indústria do entretenimento durante o período em que Aaliyah ganhou fama, e, como tal, ele se encontrava em um círculo de poder que incluía outras figuras envolvidas com Aaliyah, como Jay-Z e Dash. Isso contribuiu para a criação dessas teorias, que questionam até que ponto Diddy e outras figuras sabiam ou poderiam ter influência no que aconteceu com ela. Embora as teorias conspiratórias sejam persistentes, não há evidências concretas de que Diddy ou qualquer outro grande nome da indústria musical tenha desempenhado um papel ativo ou direto na morte de Aaliyah. A morte de Aaliyah em um acidente de avião em 2001 continua a gerar uma série de teorias conspiratórias, muitas delas envolvendo figuras poderosas da indústria musical, como Sean Diddy Combs, Jay-Z, Rua Kelly e Dame Dash, que estava em um relacionamento com a cantora na época de sua morte. No que diz respeito a Diddy, sua conexão com a morte de Aaliyah é frequentemente mencionada em círculos de teorias conspiratórias, mas não há nenhuma evidência concreta que o ligue diretamente ao acidente ou a qualquer conspiração envolvendo sua morte.
As teorias surgiram porque Didi era uma figura central na indústria musical na época, assim como Jay-Z e Dash, e muitos especulam que a Aaliyah poderia ter tido conhecimento de segredos obscuros sobre a indústria, especialmente relacionados a Rua Kelly, com quem ela teve um relacionamento polêmico quando ainda era menor de idade. Alguns acreditam que esses segredos poderiam ser uma ameaça para figuras poderosas e, como resultado, essas pessoas teriam interesse em silenciá-la. Além disso, a Aaliyah estava no auge de sua carreira, e seu potencial como artista poderia ter representado um risco para outros no competitivo mundo da música. Teorias como essas costumam ganhar força quando tragédias ocorrem em circunstâncias incomuns, como o acidente de avião sobrecarregado em que ela morreu, mas não há provas que indiquem que Didi ou qualquer outra figura da indústria musical tenha desempenhado um papel em sua morte. A especulação em torno da morte de Aaliyah reflete uma desconfiança generalizada nas elites da indústria do entretenimento, especialmente após casos de abuso e exploração virem à tona em décadas posteriores, como o caso de Jeffrey Epstein e outras figuras poderosas envolvidas em práticas de abuso e tráfico de pessoas. As conexões entre Didi e outras figuras como Jay-Z e Epstein, embora tênues e especulativas, alimentam esse tipo de narrativa conspiratória. No entanto, é crucial ressaltar que todas essas teorias permanecem no reino da especulação, e não há nenhuma evidência legal ou factual que sugira que Didi teve qualquer envolvimento no acidente que tirou a vida de Aaliyah. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo até aqui. A sua presença é extremamente importante para o crescimento do nosso canal e para continuarmos trazendo conteúdos profundos e informativos como este. Se você achou interessante ou se algo aqui chamou sua atenção, por favor, deixe seu comentário. Queremos saber sua opinião sobre o caso e sobre as revelações discutidas. Além disso, não se esqueça de dar o like no vídeo, que ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas e, claro, compartilhe com seus amigos e nas suas redes sociais. Quanto mais gente souber desses casos e discussões, mais podemos trazer conteúdos como este, revelando segredos e histórias intrigantes da indústria do entretenimento. E não pense que acabou por aqui. Temos muito mais conteúdo vindo por aí, cobrindo não apenas este caso do Didi, mas também outros grandes mistérios e polêmicas da música e do entretenimento. Então, continue assistindo e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. O próximo episódio trará ainda mais detalhes e revelações que você não vai querer perder.